E aí, pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam bem para mais uma aula nossa de ciências, certo? Espero que vocês tenham aproveitado aí o feriadão, né? Foram 3 dias aí de descansos bom, né? Mas já voltamos e vamos continuar nossa aula de ciências, certo? Então, parabéns a vocês que fizeram as atividades. Eu coloquei aqui alguns para que a gente possa ver, né, nossas experiências, como é que ficou legal, certo? Algumas experiências que a gente tem que ali colocar a mão na massa mesmo e na prática para a gente ver como é que acontecem essas misturas, né, para a gente ver. E hoje a gente vai, pessoal, encerrar o nosso conteúdo de matéria e energia, certo? A gente veio desde o mês passado falando sobre esse assunto e hoje a gente vai concluir ele, a gente vai chegar ao fim do assunto sobre matéria e energia. E aqui a gente vai ver o que nós aprendemos, né? A gente já vem conhecendo vários outros assuntos aí ao longo desse caminho, mas hoje a gente vai encerrar o assunto para que na semana que vem a gente possa aprender um novo assunto, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma recapitulação aqui, certo? Uma revisão bem rapidinha para que a gente possa ver as atividades de alguns de vocês que mandaram, que ficou muito legal, certo? Das experiências. E no final vamos ter uma atividade de revisão aí desse nosso assunto de matéria e energia, certo? Então vamos lá para o início, logo de cara. Matéria e energia. Vocês lembram, nós lembramos, né? Que o quê? Que a matéria, ela é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, certo? Ocupa um volume, ocupa um peso. Então, tudo isso é chamado de matéria. E aí a gente tem vários tipos de matéria, né? Densa, líquida, sólida. Então, matéria é tudo aquilo que vai ocupar espaço no universo, certo? Então, nós somos um tipo de matéria, o computador, a televisão, o celular, certo? Tudo que você pega, o copo, o que for, é matéria, porque ocupa um lugar no espaço, certo? E a energia é tudo aquilo que conduz o impulso, certo? Para que algo seja feito. Nós, quando estamos andando, nós realizamos um tipo de energia, certo? O fogo, ele ali no aquecimento dele, como a gente viu, naquela vaporização, ele gera também energia. E a gente tem a energia solar, a energia que chega na nossa casa, que passa, certo, por um caminho gigante, como a gente fez aquela atividade nossa, como é que a energia chega até as nossas casas. Então a gente viu muitas coisas bem legais sobre matéria e energia, certo? E a gente conseguiu também observar, pessoal, sobre o átomo. O átomo, né, como a gente tinha visto ainda falando sobre a matéria, ela é o que? Ele é o que? A unidade básica da matéria, certo? Ele é a unidade da matéria. Então, quando a gente fala em matéria, isso quer dizer que existem vários átomos. E ali aqueles vários átomos reunidos formam aquele devido objeto ou aquela devida coisa, certo? Mas só lembrando, o átomo ele era classificado como a menor, certo? A menor é assim, vamos dizer, estrutura, é a menor estrutura da humanidade, do universo. Porém, certo? Com os estudos avançando, não sei se vocês se lembram disso, a gente conseguiu ver que o átomo ele foi ficando para trás e a gente conseguiu ver que existem certas estruturas menores que o átomo, como os prótons, os nêutrons e os elétrons, certo? Então a gente conseguiu ver que essas estruturas que fazem parte ali no meio do átomo também, certo? Estão em volta dele, são menores que o próprio átomo, certo? Aqui a gente tem a imagem do átomo todo, certo? Em sua estrutura, com o núcleo, com os prótons, com os nêutrons e com os elétrons, certo? Nêutrons e elétrons. Então a gente conseguiu ver bem sobre a matéria e o que a gente queria chegar, né? Onde queríamos chegar. O ponto-alvo era esse, que a gente conseguisse entender que a matéria é tudo aquilo que ocupa o lugar e que a unidade da matéria ela se chama átomo, certo? Que ele é constituído em sua estrutura por prótons, nêutrons e elétrons, beleza? Vamos dar uma avançadinha aqui, ó. E essa nossa aula, né, que a gente vem trabalhando já há 2 semanas aí, ou 3, essa é a terceira, né, que fala sobre as misturas. A gente já vem falando sobre essas diferenças aí, certo? De misturas homogênea e heterogênea. E um experimento simples que a gente fez, certo? Algumas 2 semanas atrás, que foi bem interessante para a gente ver o que é algo que se chama homogêneo na mistura e o que é algo que se chama heterogêneo nessa mistura, certo? Então, mistura homogênea é tudo aquilo que torna-se um. Quando a gente mistura água com sal ou com açúcar,
ele se torna 1. Mistura heterogênea é tudo aquilo que não se mistura, e aí ele compõe por fases, 1, 2, 3, 4, certo, ou mais. Então aqui a gente tem o óleo e a água que não se misturam, certo? Então são uma mistura heterogênea. Então isso foi bem fácil a gente entender nas nossas aulas desse conteúdo, certo? Que a gente viu o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea. E como na imagem aqui é vista, a gente consegue ver bem a diferença nos experimentos também que a gente fez, certo? Então, a gente conseguiu entender, pessoal. Nós conseguimos entender, que eu creio que vocês conseguiram, né, com essas nossas aulas, entender basicamente o que é uma matéria e energia e o que são as misturas. Por quê? Isso é importante, pessoal, porque na frente vocês vão ser cobrados com esses assuntos, certo? No ensino médio, principalmente nas aulas de química. Vocês não têm ainda aula de química, mas vocês serão cobrados. E quando a gente começa a conhecer um pouco disso, certo? Um princípio ali, o comecinho desse assunto de matéria e energia, a gente lá na frente vai achar um pouco mais fácil porque a gente já entendeu, certo? Então, matéria e energia está aí para que a gente possa entender o átomo, que é a unidade da matéria, e as misturas homogênea e heterogênea, certo? E falando um pouco sobre esse assunto de misturas, a gente fez dois experimentos. O primeiro foi esse aqui do lado, certo? Que foi só a água e o sal, e depois colocar o óleo para a gente ver que ele não mistura, certo? E a gente fez um que mistura mais fases ainda. A gente viu que uma mistura heterogênea ela contém várias fases. E nós vimos uma mistura com 3 ou 4 fases, certo? Então, eu trouxe aqui vídeo de 3 alunos, certo? Que me mandaram um vídeo e que ficou bem legal para que a gente possa ver e aí a gente vai comentar um pouquinho, tá bom? Então, se for seu vídeo, parabéns, né? Se não for, manda aí para mim os vídeos das aulas, das atividades que a gente vai estar passando aqui, certo? Sempre que encerrarmos um assunto, certo? Então, achei bem legal o vídeo aqui do pessoal. Então, primeiro a gente vai ver o vídeo da Sabrina, certo? Que mandou pra gente. E vamos comentar um pouquinho depois para ver como é que foi o experimento da Sabrina sobre as misturas heterogêneas, certo? Vamos lá. Olha aí, ó, colocou a água, o óleo, certo? Já virou aqui, ó, uma mistura heterogênea de quantas fases? Uma, certo? Lembrando, uma. Foi colocada a moeda, certo? Aí você vê que ela foi lá pro fundo. E aí o detergente vai fazer o que? Vai quebrar a polaridade, se lembram? Vai quebrar a polaridade entre o óleo e a água e vai fazer com que ele desça para baixo, formando mais uma fase. Olha aí. Então a gente consegue ver bem direitinho aí no experimento da Sabrina. Parabéns a Sabrina. A Sabrina que fez aí, né, o experimento. Ficou muito legal. Deu para ver que a moeda, por ser um objeto denso, né, ali, por ser uma matéria muito extensa, ela não consegue nem se mover dentro da água, né? Já as substâncias líquidas que foram a água, o óleo e o detergente, eles são líquidos, porém eles não conseguiram se misturar. Por quê? Por causa da polaridade de cada um. E o mais interessante é que o detergente ele quebrou essa divisão entre a água e o óleo, fazendo com que ele descesse lá para baixo e ficasse suspenso, certo? Vamos ver mais um experimento aqui do nosso amigo Lucas, certo? Lucas aí aqui fez também, vamos lá. Olha aí, ó. A água no copo já. O óleo, certo? Como a gente já sabe, não vai se misturar. Isso. Bem interessante aí, a gente já vê que não se mistura. Boa, Lucas. A moeda, se lembra que vai levar com a sua densidade lá para baixo, vai ficar isolada. E olha aí, ó, o Lucas colocou o sabão em pó, né? Eu tinha até falado com ele, eu fiz, ó, não vai ser tão rápido o efeito, mas a gente já consegue ver que ele vai depois se separar. Ele vai se separar um pouco mais do que vai separar demorado mais do que o detergente, né? Então eu tinha falado até com o Lucas, mas foi show, ficou muito bom e foi até bom o Lucas fazer para que a gente pudesse notar uma questão bem interessante. Quando a gente coloca o sabão em pó,
ele ainda não estava misturado em água, então ele não era um sabão líquido, ele estava em pó. Então o que é que aconteceu? Ele caiu em pó e começou a dissolver na água. Então aos poucos ele foi quebrando a polaridade do óleo e a água e foi puxando ali sua densidade para baixo, né? E com o tempo a gente conseguiu ver que ali ficou separado sim o óleo, a água, o sabão em pó e a moeda, certo? Então parabéns ao Lucas também aí. E vamos para mais uma aí que ficou muito legal, que foi da Monique, certo? Vamos lá prestar atenção na atividade da Monique. Boa tarde, gente. Hoje eu vou fazer minha experiência da aula de ciências do professor Anderson. E eu estou hoje aqui com um copo e vou fazer minha experiência. Olha aí, a Monique com já um fez suco com de um passo morango. diferente. A Monique Vai colocou o usar quê? suco, O suco em vez da água. Vamos o prestar óleo, atenção. minhas moedas e o detergente. E nós vamos colocar primeiro o suco. Olha aí, ó, o suco bem destacado para a gente ver, vermelho. Depois nós vamos começar com o óleo. Aí vai o óleo. Olha aí, ó. A gente vai conseguir ver bem separadinho aí por causa da cor do suco, né? Vamos prestar atenção. Mais um pouquinho de óleo. Olha aí, ó. Estão vendo como Ó ficou? como fica bem diferente as Ficou substâncias, separado o né, que não óleo se misturam. do suco. Vem a Ficou moeda, bem né, legal. como a gente já sabe, Agora vai eu vou ficar lá colocar embaixo. minhas moedas. Ótimo. E agora eu vou colocar o E aí, ó, detergente. por fim, olha que interessante essa de Monique. Dá pra gente ver, olha aí, ó, as três cores separadas certinho, as moedas lá embaixo. A densidade aí, ó, não se misturaram. Cada um com sua polaridade diferente. E ficou muito interessante. Com o tempo, esse detergente vai puxar ali, vai descer. Irá ficar amarelo, vermelho e branco, certo? Com as moedas suspensas lá embaixo. Ficou muito interessante Tá aí o de vendo como Monique. ficou Muito boa diferente? ideia de colocar o suco, que mostrou bem mesmo pra gente ver aí cada As um com moedas sua cor ficaram diferente. embaixo. Isso, a moeda embaixo. O suco, o detergente e o óleo. E ficaram 4 funções. Obrigado, e esse foi o meu vídeo. Olha aí. Muito bom mesmo. Parabéns a Monique, certo? Também. Parabéns a todos vocês que fizeram a atividade. Teve muitos que mandaram fotos, certo? Mas eu trouxe aqui os vídeos para a gente ver na prática mesmo os meninos que trouxeram o vídeo. Mas grave um vídeo também fazendo atividade para que a gente possa passar na próxima aula, certo? Mas parabéns a Sabrina, a Lucas, a Lucas e a Monique por ter feito o vídeo, né? E parabéns a todos vocês por terem feito também, ter mandado. Certo? Alguns aí mandaram bem depois, mas eu estava ali corrigindo e ficou bem legal. Então, para que a gente possa prestar atenção, né, nesse nosso assunto também das misturas, a gente já viu matéria e energia, mas voltando a misturas, a gente entender essas fases, pessoal, dessa mistura. Ali a gente viu no vídeo, nos últimos 3 vídeos, principalmente ali o de Monique no finzinho, a gente consegue ver que não se misturam, ficam diferentes. Por quê? Por causa da polaridade, da densidade de cada um. Então é interessante a gente ver isso, que não se misturam. Isso se torna heterogêneo, mas de algumas fases, e cada fase tem o seu nome, certo? Então, para encerrarmos esse conteúdo de matéria, energia e misturas aí, a gente vai ter uma atividade bem legal. A atividade eu vou colocar aqui, ó, vai estar aqui escrita na tela. E aí vocês vão apenas passar para o caderno as perguntas, são 4 perguntas bem fáceis. E aí vocês respondem. Se tiver alguma dúvida, perguntem para mim no privado, certo? Podem tirar ali a dúvida comigo e mandem a atividade para que eu possa corrigir. Tá bem facinho a atividade, olha lá aí, pessoal. Não tem nem dúvida disso aí. Primeiro, o que é matéria? Você vai pegar e vai escrever o que é matéria. Segundo, o que é energia? Terceiro, qual a diferença de uma mistura homogênea para uma heterogênea? Fácil, fácil, a gente já viu aqui agorinha. E o quarto, que é aí que vocês vão dar uma pesquisada a mais, mas a gente falou na nossa última aula, o que é uma mistura polifásica. Vocês vão ver, certo? E tem a ver com o experimento aí que a gente fez na última aula. Então, parabéns a todos vocês que estão fazendo nossas atividades. E não fiquem tristes se não passou a sua atividade aqui hoje.
vai passar, manda o vídeo aí, manda suas atividades, que eu vou passando sempre no final de cada conteúdo. E vamos estar juntos, certo? E se aí o seu vídeo não passou, sua atividade não passou e você quer que passe, manda para mim, diz, professor, por favor, passa o meu, professor, passa o meu lá no vídeo, que a gente vai passar para ver, porque estamos aqui para estarmos juntos, certos e reunidos, para que a gente possa debater sobre cada assunto, sobre cada atividade, tá bom, pessoal? Então, tchau, tchau. Mande atividade, não esqueçam, e qualquer dúvida já sabe, né? Me perguntem lá. Tchau, tchau.